E aí pessoal, a aula de hoje vai ser sobre incisivo lateral superior. Incisivo lateral superior, que tem as funções bem parecidas com o incisivo central superior. Ele é um dente muito importante esteticamente, só não é mais importante que o incisivo central. Ele auxilia no suporte labial e ele auxilia também na fonética. No último vídeo a gente falou sobre incisivo central superior. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui em cima para clicar. Aconselho a assistir primeiro o incisivo central superior e depois vocês vêm e assistam um vídeo do incisivo lateral superior. Então vamos lá. Começando pelas características gerais do incisivo lateral superior. Quando a gente compara o volume do incisivo central superior e do lateral, o central ele tem um volume maior do que o lateral. O central ele é maior de todos os incisivos, tanto superior ou inferior. Outra questão que a gente pode comparar o central com o lateral é com questão de alongado ou alargado. A gente falou no último vídeo que o incisivo central ele é alargado, ele é um dente mais largo, porque a sua largura ela chega próximo da sua altura. Já o incisivo lateral superior ele é um dente com aspecto mais alongado, ele é mais estreito no sentido mesodistal. Ângulo distal do incisivo central superior, eu falei que é pouco arredondado. Já o ângulo distal do incisivo lateral superior, ele é bastante arredondado. A gente observa o maior arredondamento quando a gente compara com o incisivo central superior. Agora a gente vai começar falando da face vestibular do incisivo lateral superior. Muitas coisas, elas vão se assemelhar ao central. Primeira coisa, a gente vai falar do formato. Os incisivos, a base do formato dos incisivos é um formato trapezoidal. Se eu traçar todas as bordas da face vestibular, a figura geométrica que vai melhor se encaixar é um trapézio. Então, o formato da face vestibular do incisivo lateral superior é um formato trapezoidal. Mesma coisa, mesial e distal, elas não ficam retas, elas ficam inclinadas, elas convergem para a cervical. Por que converge para a cervical? Para ficar um espaço triangular entre os dentes que vai dar lugar à papila interdentária. Mesial e distal. Distal ela vai ser menor do que a mesial, então quando eu comparar a altura da mesial e da distal, a mesial ela é maior e a distal ela é menor. Isso vai fazer com que a incisal que esteja aqui em cima, ela incline para o menor lado. Então se a distal é menor, ela vai inclinar para a distal. Esse é um tipo de incisivo lateral. Incisivo lateral superior convencional, a borda incisal dele é inclinada para a distal. Mas ele também pode ter um aspecto caniniforme. Quando ele tem um aspecto caniniforme, a sua borda incisal, ela forma uma pontinha como se fosse um canino. Ela fica com o formato de um V. É interessante falar que a dente com aspecto caniniforme, muitas vezes confunde na hora da prova. O aluno coloca, o dente é o canino. Não, quando a gente pergunta dente com aspecto caniniforme, a gente está querendo saber qual dente que tem a forma que parece um canino. Nesse caso é o incisivo lateral superior. Ok? Bom, a sua borda cervical ela é curva e toda curva tem um lado côncavo e o lado convexo. Como a gente abordou bastante já no outro vídeo, essa curva, a parte côncava dela está voltada para a coroa e a parte convexa dela está voltada para a raiz. Qualquer coisa é só voltar no vídeo do incisivo central superior. Mas o que eu tenho na face vestibular desse dente? 2 sulcos de desenvolvimento. Sulcos de desenvolvimento são 2 depressões que a gente encontra na face vestibular desse dente. E da onde até onde vai o sulco de desenvolvimento? O sulco de desenvolvimento parte da região de borda incisal, ele passa pelo terço incisal, ele passa pelo terço médio e ele vem aproximadamente até a divisão do terço médio e o terço cervical. E ele vai suavizando à medida que ele vai chegando próximo dessa região entre o terço médio e o cervical. O sulco de desenvolvimento ele tem um formato de um Y, ele começa mais aberto e à medida que ele vai descendo, ele vai fechando. Ele começa mais aberto e à medida que ele vai descendo, ele vai ficando mais fino. Esses sulcos de desenvolvimento, que são depressões, eles vão dividir 3 partes mais altas. Essas partes mais altas são os lóbulos de desenvolvimento. Então, tem 2 sulcos de desenvolvimento dividindo 3 lóbulos de desenvolvimento. No incisivo lateral superior, o sulco de desenvolvimento distal, ele é um sulco de desenvolvimento um pouquinho mais apagado. E o sulco de desenvolvimento mesial, ele aparece um pouquinho mais. Quando o sulco de desenvolvimento vem e ele divide
a borda incisal, os lóbulos de desenvolvimento, eles aparecem aqui na borda incisal, eles ficam com três ondulações, 3 voltinhas, a gente chama isso de mamelos. E os mamelos, quando que eles aparecem? Em dentes recém-erupcionados, ou dentes que não tiveram ainda desgaste dentário. Okay? Aqui na região cervical tem uma região de maior elevação, que é a bossa desse dente. A gente observa melhor a bossa quando a gente observa o dente numa vista proximal. E quando a gente observa esse dente numa vista proximal, aqui na região cervical tem uma maior elevação, que é a bossa. Então, bossa da face vestibular está situada no terço cervical. Olhando na face lingual, o que nós temos? Se eu traçar o formato é o mesmo. Ele tem uma base de formato trapezoidal. Porém, a face lingual ela é menor do que a vestibular. Traçando a face lingual, a gente pode encontrar um formato também trapezoidal. Aqui no terço cervical da face lingual também é encontrado uma maior elevação, que diferente da vestibular, na vestibular a gente chama maior elevação de bossa, na lingual a gente chama maior elevação de cíngulo. Depois da bossa, o dente ele continua inclinando para trás, olha, eu não tenho concavidade no dente. Depois do cíngulo, o dente faz uma concavidade. Acima do cíngulo tem 2 elevações que estão presentes na margem dos dentes. Eu tenho uma elevação do lado mesial, que é a crista marginal mesial, e eu tenho uma elevação do lado distal, que é a crista marginal distal. As cristas marginais do incisivo lateral, elas são mais evidentes do que as cristas marginais do incisivo central. Elas tendem a formar a letra V. Eles são bem marcados e tendem a formar uma letra V. Acima do cíngulo, no incisivo lateral, até pode ser encontrado projeções, só que normalmente não é encontrado projeção. A união da crista marginal mesial e da crista marginal distal forma uma letra V. Por conta disso, a gente pode falar que o conjunto de cristas do incisivo lateral superior forma a letra V. No centro da face lingual tem uma parte mais escavada, que é a fossa lingual. Quanto mais próximo do cíngulo, por exemplo, nessa região aqui, ó, a fossa lingual é mais escavada, e à medida que a gente vai se distanciando do cíngulo, a fossa lingual vai ficando mais rasa. Como esse dente tem a face lingual bastante evidente, com detalhes anatômicos bastante evidentes, a fossa lingual pode ser muito funda nessa região de cíngulo. E lá no final da fossa lingual pode formar um forame, que a gente chama de forame cego, porque é um forame que não leva a lugar nenhum. Clinicamente, qual que é a importância do forame cego? É um acidente anatômico que a gente tem que, às vezes, tomar cuidado e podem ser feitos até selantes. Por conta de, como é um local de retenção, ele facilita o acúmulo de bactérias e de alimentos. Aqui na face lingual, as bordas vão ser iguais à vestibular. Mesial e distal vai convergir para a cervical, ok? Mesial e distal na vestibular converge para a cervical também. Só que a distal, ela converge mais do que a mesial. Então, se eu olhar a face mesial ela é mais reta. E se eu olhar a face distal ela é mais inclinada. A face distal ela converge mais para a cervical quando comparado à face mesial. Altura, quem é maior? A face mesial. Arredondamento, quem tem uma tendência de arredondar mais e quem é mais reta? A face mesial é mais reta e a face distal ela tem um arredondamento maior. Isso é uma regrinha. Se eu for observar o incisivo central superior, mesma coisa. Mesial maior do que distal. Mesial mais reta e distal inclina mais, converge mais para a cervical. E a distal tem uma tendência a arredondar mais. Olhando pela face proximal, esse dente ele apresenta um formato de um triângulo, a gente pode observar, com a base desse triângulo voltada para a cervical. A cervical ela sempre vai ser maior que a incisal, porque a borda incisal ela é muito fininha. Aqui na face proximal, a borda cervical ela é côncava para a raiz. Lembrando que na vestibular ela é convexa para a raiz. Chega aqui na proximal, ela sobe, ela fica côncava para a raiz. Chega na lingual, ela fica convexa para a raiz novamente. E chega na distal,
ela sobe, ela fica côncava para a raiz novamente. A linha do colo, a borda do dente, ela não é reta, ela é sinuosa. Dependendo da face, ela vai ser côncava ou convexa para a coroa ou para a raiz. Pessoal, essas são as características gerais do incisivo lateral superior e até o próximo.